Fala pessoal, eu queria mostrar para vocês agora, então em mais detalhes, como funciona a relação entre a creatina fosfato e o ATP na produção de energia a partir do metabolismo anaeróbico alático, tá ok? Então vamos lá. Esse desenho, quem sabe, seja um dos melhores desenhos para explicar como a creatina fosfato pode de verdade auxiliar na produção de energia, principalmente em atividades que exigem muito ATP, muito rápido, num intervalo de tempo relativamente curto. Tá? Nesse desenho, eu tenho aqui na coluna vertical o percentual tanto de ATP quanto de fosfato de creatina ou creatina fosfato, tanto faz, ao longo de um esforço máximo que tem duração de mais ou menos 14 segundos. Tá ok? Mas eu vou usar outro exemplo. Eu vou trocar esse tempo aqui por número de repetições num exercício de supino reto, lá na sala de musculação. Então, imaginem que você está executando um número de repetições no exercício de supino reto dentro da sala de musculação e você vai executar essas repetições até um ponto onde você não consegue mais empurrar a barra. Então, nesse instante aqui, ó, é quando a gente chega na falha concêntrica e alguém vem nos auxiliar a guardar a barra novamente lá no REC, tá? Então você começa o exercício e vai executando uma, duas, três e assim por diante, todas as repetições. Vocês vão perceber que logo que eu inicio o exercício, eu tenho uma redução bem drástica do volume de ATP que eu tinha dentro da célula. A gente já tem um determinado volume de ATP dentro da célula, mesmo quando a gente não está fazendo nada. Tá? Essa reserva não é muito grande, não é suficiente para sustentar uma atividade por mais do que poucos segundos. Mas, em compensação, quando o organismo percebe que existe um decréscimo acentuado do volume de ATP de dentro da célula, ele começa a disparar a quebra da creatina fosfato. Essa quebra da creatina fosfato vai ajudar na renovação do ATP. Então, para cada molécula de creatina fosfato que eu quebro, eu renovo uma molécula de ATP. A creatina fosfato também é uma molécula rica em energia e quando você fraciona ela, você libera energia que não é uma energia útil, por exemplo, para eu fazer com que a cabeça da miosina atue ali no sarcômero e gere contração muscular, mas é uma energia útil para eu fazer a renovação do ATP. Então, a partir da quebra da creatina fosfato, eu tenho a possibilidade de renovar o ATP. E percebam que, enquanto as reservas de creatina fosfato forem altas o suficientes, ó, até mais ou menos esse ponto aqui, ó, um pouco abaixo dos 20%, eu consigo manter a minha concentração de ATP relativamente estável dentro da célula. Então, é como se a taxa de gasto de ATP empatasse com a taxa de quebra de creatina fosfato. Como os dois estão empatando, eu estou gastando ATP na mesma velocidade com que eu quebro a creatina fosfato, eu consigo fazer a manutenção dessa reserva de ATP de forma relativamente estável. Entretanto, vai chegar num ponto, mais ou menos por aqui, onde a concentração de creatina fosfato dentro do músculo é muito pequena. E aí ela já não tem mais a capacidade de prover uma renovação de ATP exatamente no mesmo nível. E então eu começo a ter um decréscimo cada vez mais acentuado, mais acentuado, mais acentuado na concentração de ATP, até chegar num ponto que a quantidade de ATP dentro da célula não permite que eu sustente a atividade. Percebam que quando você chega nesse ponto, que a gente chama de exaustão, ou seja, a incapacidade de continuar realizando a atividade, não significa que as suas reservas de ATP chegaram a zero. Elas ainda estão, se você observar aqui, ó, acima de 20%. Entretanto, essa quantidade de ATP já não é suficiente para você empurrar a barra com a carga que você tinha até o prezado momento, que você estava fazendo até esse determinado instante. Então, a exaustão é a incapacidade de continuar realizando especificamente aquela tarefa. Nada impede de você reduzir a carga, diminuir a demanda energética na tarefa e continuar fazendo a execução do exercício. Tá? Então, enquanto houver creatina fosfato suficiente, você consegue manter essa renovação do ATP de dentro da célula. A partir do momento que a reserva de creatina fosfato ela é insuficiente,
você já não consegue mais manter isso. É óbvio, quando você dá um intervalo, né? Então, aqui é a degradação da creatina fosfato até um determinado momento e aí você para. Quando você dá um intervalo, percebam que eu começo a ter uma renovação da creatina fosfato ao longo de um intervalo de tempo. Aqui é um outro exemplo de um outro tipo de exercício muito mais intenso, né, que durou mais ou menos 3 minutos e não poucos segundos. Então é óbvio que a degradação da creatina fosfato também acabou acontecendo junto com a degradação de outros substratos de energia, como por exemplo o glicogênio muscular, né? Para sustentar uma atividade que tem duração de 3 minutos, só o ATP-PC não é suficiente, só o anaeróbico alático não é suficiente, mas em compensação, eu consigo perceber essa degradação. A partir desse momento, eu preciso de um intervalo de tempo bem longo para poder renovar e tentar voltar aos níveis de creatina fosfato que eu tinha anteriormente. Nesse exemplo aqui, como a degradação é muito alta, muito maior do que a gente presenciou aqui, que foi uma atividade de poucos segundos, eu vou precisar de um intervalo de tempo muito, mas muito grande para conseguir renovar os estoques até os níveis iniciais. Aqui, nesse exemplo, eu preciso de um intervalo relativamente mais curto. Quando você dá um intervalo ali na sala de musculação de 2, 3 minutos, a gente não imagina que a renovação de creatina fosfato volte ao 100%. Mas ela vai voltar muito próximo disso, uns 80%, 90% provavelmente, depois de 2 ou 3 minutos de intervalo entre a primeira e a segunda série. Como que você consegue perceber que você não renovou a creatina fosfato completamente? Porque quando você tenta refazer a série com a mesma carga, até a falha, não vai sair provavelmente esse número de repetições. Quem sabe você interrompa o exercício agora em 12. Se você repetir isso de novo, na terceira série, quem sabe o exercício se interrompe em 10, em 8 repetições. Isso faz a gente perceber que por mais que a gente dê um intervalo, a recuperação de creatina fosfato, que é o que mantém a síntese do ATP em sua maior parte nesse tipo de exercício, com esse tipo de característica, ela não consegue acontecer em 100% em poucos minutos. Isso não é necessariamente um problema. Quando a gente fala de aumento de força, de massa, de resistência muscular, você não tem a necessidade de degradar completamente a reserva de creatina fosfato até chegar num nível de fadiga extremamente acentuado. Não existe essa necessidade. Tá? Assim como também você não tem necessidade de recuperar completamente a creatina fosfato para conseguir executar uma próxima série. O que você precisa é, durante o exercício, se o teu objetivo é hipertrofia, resistência muscular, força, seja lá o que for, que durante o exercício o estímulo seja conseguido. E sem dúvida nenhuma, em atividades com aquela característica, aonde você vai até a falha concêntrica, até a exaustão em cada uma das séries, o estímulo vai ter dado. Beleza? Então essa é a ação da creatina fosfato nesse tipo de atividade. A gente podia dar vários exemplos diferentes. Algumas corridas de treinamento intervalado de alta intensidade, alguns tiros, saltos, em vários tipos de exercício a gente poderia usar exatamente o mesmo exemplo. O importante aqui é vocês perceberem que a creatina fosfato ela consegue renovar o ATP por um período de tempo relativamente limitado, que é o tempo que dura a sua própria reserva dentro da célula. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo glicolítico e depois sobre metabolismo aeróbico. Abraço!